A fé inabalável. A fé como fundamento da jornada espiritual. A fé sempre ocupou um lugar central na jornada espiritual da humanidade. Em todas as épocas e culturas, homens e mulheres buscaram algo que lhes desse sustentação diante das incertezas da vida, das dores inevitáveis da existência e dos mistérios que cercam o destino humano. No entanto, quando observamos a mensagem do Novo Testamento e os ensinamentos da doutrina espírita, percebemos que a fé apresentada por essas duas fontes espirituais não é uma crença cega ou uma aceitação passiva de dogmas. Trata-se de uma fé consciente, raciocinada e profundamente transformadora, capaz de sustentar o espírito mesmo nas horas mais difíceis. Essa é a fé que não se abala diante das provas, porque está enraizada na compreensão da lei divina, na confiança no amor de Deus e na certeza de que a vida continua além das circunstâncias passageiras da matéria. No Novo Testamento, encontramos inúmeras passagens em que Jesus ensina sobre a fé como força viva do Espírito. Ele não a apresenta como um simples ato de acreditar, mas como uma energia interior que conecta o ser humano diretamente com as leis divinas. Quando o Cristo afirma que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas, ele está convidando seus discípulos a compreender que a fé verdadeira é uma força espiritual capaz de transformar realidades, superar limitações e abrir caminhos onde aparentemente não existem possibilidades. Essa mensagem não deve ser interpretada de forma literal, como se a fé fosse um poder mágico destinado a manipular a realidade material. Na verdade, o ensinamento revela que a fé é a confiança profunda nas leis de Deus. Confiança essa que fortalece o espírito, amplia a consciência e permite ao indivíduo enfrentar os desafios da vida com serenidade, coragem e esperança. Fé raciocinada, o alicerce da fé inabalável. A doutrina espírita, ao estudar os ensinamentos de Jesus à luz da razão e da espiritualidade, aprofunda esse entendimento e apresenta uma distinção essencial entre dois tipos de fé: a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que se apoia apenas na tradição, na autoridade ou no medo de questionar. Ela pode até produzir momentos de conforto emocional, mas permanece frágil, pois não resiste às dúvidas, às dificuldades ou aos conflitos que inevitavelmente surgem ao longo da vida. Já a fé raciocinada é aquela que se constrói através do entendimento das leis espirituais, da reflexão sincera e da experiência pessoal. Essa fé não teme o questionamento, porque se fortalece justamente através da busca pela verdade. Por isso, Allan Kardec afirma que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando compreendemos essa diferença, percebemos que a fé inabalável não nasce de um impulso momentâneo, nem de uma emoção passageira. Ela é construída gradualmente, à medida que o espírito amadurece e passa a perceber que a vida não é um conjunto de acontecimentos aleatórios, mas um processo educativo, conduzido por leis sábias e amorosas. Cada experiência, cada desafio e cada dificuldade possui um significado dentro desse processo de crescimento espiritual. Assim, aquilo que muitas vezes interpretamos como sofrimento sem sentido pode, na verdade, representar uma oportunidade de aprendizado, de reparação ou de fortalecimento interior. A fé diante das provas da vida. Essa compreensão transforma profundamente a maneira como encaramos as provas da vida. Quando a fé ainda é frágil, qualquer adversidade pode abalar nossas estruturas emocionais. A perda de um ente querido, uma doença inesperada, dificuldades financeiras ou conflitos familiares podem gerar revolta, desespero ou sensação de abandono. Nesses momentos, muitas pessoas se perguntam onde está Deus ou por que determinadas situações acontecem com elas. No entanto, quando a fé se torna consciente e amadurecida,
essas mesmas situações passam a ser vistas sob uma perspectiva diferente. O espírito começa a compreender que a vida material é apenas um capítulo de uma existência muito mais ampla, que se estende além da morte e que envolve múltiplas experiências ao longo do tempo. A doutrina espírita ensina que somos espíritos imortais em processo de evolução. Antes de nascermos, já existíamos, e após a morte do corpo físico, continuaremos existindo. Essa continuidade da vida muda completamente a forma como interpretamos os acontecimentos. Aquilo que parece injusto quando analisado apenas dentro de uma única existência, ganha novo sentido quando percebemos que o espírito atravessa diversas experiências ao longo de sua jornada evolutiva. Muitas das situações que enfrentamos hoje podem estar relacionadas a aprendizados que iniciamos em outras vidas, a compromissos assumidos antes da reencarnação ou a necessidades de desenvolvimento espiritual. Essa visão não elimina a dor humana nem torna os desafios menos intensos. O sofrimento faz parte da experiência terrestre e possui seu papel no processo de crescimento. No entanto, a fé inabalável permite que o espírito atravesse essas experiências sem se perder na revolta ou no desespero. Ela oferece uma base interior sólida que sustenta a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. É como uma luz interior que continua acesa mesmo nos momentos de maior escuridão. A fé que se expressa em amor, caridade e transformação moral. Nos relatos do Novo Testamento, encontramos exemplos marcantes dessa fé transformadora. Muitas pessoas que se aproximavam de Jesus buscavam cura para suas enfermidades ou solução para seus problemas. Em várias dessas ocasiões, o Cristo afirmava que a cura havia ocorrido por causa da fé da própria pessoa. Esse ensinamento revela que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma força interior capaz de mobilizar recursos profundos do espírito. Quando alguém confia verdadeiramente nas leis divinas, essa confiança desperta potenciais espirituais que muitas vezes permanecem adormecidos. No entanto, a fé ensinada por Jesus não está limitada à busca por benefícios materiais ou soluções imediatas para os problemas da vida. Pelo contrário, ele frequentemente demonstrava que a fé verdadeira se manifesta principalmente na capacidade de amar, perdoar, compreender e servir ao próximo. A confiança em Deus não se expressa apenas em palavras ou rituais, mas principalmente nas atitudes que revelam a transformação do coração. Aquele que desenvolve fé verdadeira passa a olhar o mundo com mais compaixão, mais paciência e mais responsabilidade moral. A doutrina espírita reforça essa compreensão ao afirmar que a fé deve caminhar lado a lado com a caridade. Não basta acreditar em princípios espirituais se essa crença não se traduz em atitudes concretas de amor ao próximo. A fé inabalável se manifesta na maneira como tratamos as pessoas, na disposição de compreender as dificuldades alheias, na capacidade de oferecer ajuda sem esperar recompensas e na disposição de trabalhar pelo bem coletivo. Dessa forma, a fé deixa de ser apenas um conceito abstrato e se torna uma força ativa de transformação moral. Confiança na justiça divina. Outro aspecto importante da fé inabalável é a confiança na justiça e na sabedoria divina. Muitas vezes desejamos que os acontecimentos da vida sigam exatamente nossos planos e expectativas. Quando algo foge desse roteiro imaginado, surge a frustração e a sensação de que algo está errado. No entanto, a fé madura nos ensina que nossa visão da realidade é limitada. Vemos apenas um pequeno fragmento do grande processo evolutivo que envolve nossa existência. Deus, por outro lado, enxerga o conjunto completo da jornada espiritual de cada ser. Essa confiança não significa passividade ou resignação diante das dificuldades. Pelo contrário, a fé verdadeira inspira a ação consciente e responsável.
Ela nos motiva a fazer o melhor possível em cada situação, a trabalhar pela melhoria do mundo e a desenvolver nossas virtudes. No entanto, ao mesmo tempo, ela nos ensina a aceitar com serenidade aquilo que não podemos modificar imediatamente. Essa combinação de esforço ativo e confiança espiritual cria um estado de equilíbrio interior que fortalece o espírito diante das incertezas da vida. A fé construída sobre a rocha. No Evangelho, encontramos também a famosa parábola da casa construída sobre a rocha. Jesus explica que aquele que ouve suas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre fundamentos sólidos. Quando vieram as tempestades, os ventos e as enchentes, a casa permaneceu firme porque estava bem alicerçada. Já aquele que ouve os ensinamentos, mas não os coloca em prática, é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Quando surgiram as dificuldades, a estrutura não resistiu. Essa parábola oferece uma imagem profunda da fé inabalável. A rocha representa o conhecimento espiritual aliado à vivência moral. Quando nossa fé se baseia apenas em palavras ou ideias superficiais, ela se torna semelhante a uma construção sobre areia. Qualquer dificuldade pode abalá-la. Porém, quando essa fé está fundamentada na compreensão das leis divinas e na prática do bem, ela se torna sólida como uma rocha. As tempestades da vida podem até atingir a estrutura exterior da existência, mas o alicerce interior permanece firme. A doutrina espírita acrescenta a esse entendimento a importância do autoconhecimento no desenvolvimento da fé. Muitas vezes buscamos fortalecer nossa espiritualidade através de práticas externas, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. A fé verdadeira cresce à medida que nos tornamos conscientes de nossas imperfeições, de nossos desafios morais e de nossas possibilidades de crescimento. Esse processo exige humildade, sinceridade e disposição para transformar hábitos e atitudes. Nesse sentido, a fé inabalável não significa a ausência de dúvidas ou questionamentos. Pelo contrário, o questionamento sincero pode ser um instrumento valioso de crescimento espiritual. A diferença está na postura interior diante dessas dúvidas. Em vez de permitir que elas destruam nossa confiança na vida, podemos utilizá-las como motivação para aprofundar nossa compreensão das leis espirituais. A busca pela verdade, quando conduzida com honestidade e abertura, fortalece a fé em vez de enfraquecê-la. A fé como luz interior na jornada da vida. Outro elemento fundamental para o desenvolvimento da fé é a prática constante da oração e da reflexão espiritual. A oração não deve ser vista apenas como um pedido de ajuda em momentos de dificuldade, mas como um diálogo sincero com a dimensão divina da vida. Quando nos recolhemos em silêncio para refletir, agradecer e buscar orientação interior, criamos um espaço onde a consciência pode se conectar com valores mais elevados. Esse contato fortalece a confiança espiritual e nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos em nossa jornada. A doutrina espírita ensina que estamos constantemente amparados por espíritos benevolentes que trabalham em favor do progresso humano. Esses amigos espirituais respeitam nossa liberdade e nossas escolhas, mas procuram inspirar pensamentos de coragem, esperança e perseverança. A fé inabalável se fortalece quando percebemos que a vida espiritual está ativa ao nosso redor e que existe uma rede invisível de apoio que acompanha nossos esforços de crescimento moral. Com o tempo, essa confiança vai se tornando parte natural da consciência. A pessoa que desenvolve fé profunda não se sente abandonada diante das dificuldades. Mesmo quando enfrenta momentos de dor, ela conserva a certeza de que cada experiência possui um propósito dentro do processo de evolução espiritual. Essa certeza não elimina o sofrimento, mas transforma a maneira como o sofrimento é vivido. Em vez de gerar desespero, ele se torna um convite à reflexão, à paciência e ao fortalecimento interior.
A fé inabalável também nos ajuda a compreender melhor a imperfeição humana. Vivemos em um mundo onde ainda existem conflitos, injustiças e limitações morais. Muitas vezes nos decepcionamos com atitudes de outras pessoas ou com situações coletivas que parecem contrariar os princípios de justiça e amor. No entanto, a fé madura reconhece que a humanidade se encontra em processo de aprendizado. Cada espírito está em um estágio diferente de evolução e todos estamos caminhando gradualmente em direção a níveis mais elevados de consciência. Essa compreensão gera tolerância e compaixão. Em vez de reagir com revolta ou julgamento severo, o espírito aprende a responder com paciência e responsabilidade. A fé inabalável não ignora os problemas do mundo, mas inspira atitudes construtivas para transformá-los. Ela nos lembra que cada gesto de bondade, cada palavra de compreensão e cada esforço em favor do bem contribuem para a construção de uma humanidade mais equilibrada. Ao longo da história, muitos homens e mulheres demonstraram esse tipo de fé através de suas atitudes. Não foram necessariamente pessoas famosas ou reconhecidas publicamente. Muitas vezes, a fé mais profunda se manifesta em gestos silenciosos de amor, em pessoas que enfrentam grandes dificuldades sem perder a dignidade, em indivíduos que continuam praticando o bem, mesmo quando não recebem reconhecimento. Essas atitudes revelam uma confiança interior que não depende das circunstâncias externas. A mensagem central do Evangelho e da doutrina espírita aponta justamente para esse caminho de transformação interior. A fé inabalável não é um privilégio reservado a poucos indivíduos especiais. Ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que esteja disposta a refletir, aprender e transformar sua maneira de viver. Esse processo não acontece de forma instantânea. Ele se constrói gradualmente através das experiências da vida, das reflexões espirituais e das escolhas morais que fazemos diariamente. Cada desafio enfrentado pode se tornar uma oportunidade de fortalecer essa fé. Cada momento de dificuldade pode nos convidar a confiar mais profundamente na sabedoria da vida. E cada gesto de amor ao próximo pode ampliar nossa conexão com as leis divinas. Assim, pouco a pouco, o espírito vai construindo dentro de si uma base sólida de confiança e serenidade. Quando essa fé se estabelece, ela se torna uma fonte constante de equilíbrio interior. As circunstâncias externas continuam mudando, pois a vida é dinâmica e cheia de desafios. No entanto, o espírito aprende a manter sua estabilidade interior mesmo diante das mudanças. Essa estabilidade não vem da ausência de problemas, mas da confiança profunda de que a vida possui um sentido maior e de que cada experiência contribui para o crescimento da alma. Assim, a fé inabalável ensinada por Jesus e esclarecida pela doutrina espírita representa muito mais do que uma crença religiosa. Ela é uma postura existencial diante da vida. É a escolha consciente de confiar na justiça divina, de trabalhar pela própria transformação moral e de cultivar esperança mesmo nas horas mais difíceis. É uma luz interior que orienta o espírito ao longo de sua jornada evolutiva, lembrando sempre que nenhum esforço de amor, nenhum gesto de bondade e nenhuma experiência de aprendizado se perde no grande processo da vida. Valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de fé ativa. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muitíssimo obrigada!